Só que eu não sabia de jejum. Não era ensinado jejum. O jejum quebra isso, amém? O jejum quebra. Porque ele começa a te ensinar. Você fala não para comida. Você não vive sem comer. Você não vai falar não para novela? Você não vai falar não para um pecadinho? É lógico que você vai falar. Você vai ter força. Amém? Uma sugestão aí, viu? Foi bom lembrar disso. Na segunda-feira a gente está aqui, viu, gente? O dia todo. Estamos jejuando pela igreja e as pessoas têm liberdade de jejuar para algum propósito individual, específico. Amém? Atos da carne incluem, você viu aí, imoralidade sexual, apostasia religiosa pelo amor de Jesus Cristo. Que coisa, isso não era crente, está escrito aqui, gente, idolatria, feitiçaria, mas não era igreja? O que é isso? Já pensou nisso, pastor Simar? Que desespero, idolatria, feitiçaria na igreja, escrevendo a igreja de Gálatas. Muito triste. Apostasia religiosa. Será que nossos dias não está sendo diferente? Quebra social aí, gente. Ódio, discórdia, é inveja, é ambição, né? No caso, a ambição é egoísmo. Facção é divisão. Outra coisa, apetites físicos descontrolados, bebedices, orgias e comer, como é que chama? Glutonaria. O glutão não consegue jejumar. O Deus dele é o quê? O estômago dele. E no jejum a gente fala, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. O meu Deus é o Senhor, não é meu estômago. Glória a Deus. O fruto do Espírito, portanto, o Espírito Santo, ele vai amadurecendo essas coisas maravilhosas em nós e vai produzindo amor, alegria. Sabia que a alegria é fruto do Espírito? Tem alegria aí? É. Esse negócio de alegria é bom demais. Você está numa luta e eu não sei de onde que sai a alegria. Meu Deus, e onde que está vindo? Aleluia. Paz. Isso aí é especialmente em relação a Deus. Paciência, bondade, mansidão em relação uns com os outros. Fidelidade, gentileza, domínio próprio, em relação a nós, no nosso relacionamento aí. Como podemos fazer o desejo ou os desejos do Espírito predominar sobre a nossa carne? Você leu aí no versículo 24, que crucificaram a carne com suas paixões. Se você deixou aberto, está aqui. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. Nós poderíamos colocar um tema agora nesse negócio. Lutando em espírito, vencendo com as crucificações. Nesse texto que você leu, você pode ver que falou de crucificar a carne. Que metáfora mais espantosa. Imagina, hein? Gente, a crucificação era a forma de morte, a forma horrível e muito brutal de execução de um criminoso. Aqui está falando e dá na nossa mente uma imagem da crucificação. Você tem que crucificar a sua carne. Porque está aqui, você é de Cristo ou não é? É facinho a gente ficar cantando, né? Bonitinho, arrumadinho, vir na igreja, né? Vestir uma roupa bonita, ir lá na Shalom, está todo mundo gostando de ir na Shalom. Que multidão aqui no domingo, né? Nosso Deus, eu fico muito preocupada com isso. Aquela multidão de gente, tá legal, tá oba-oba mesmo. Eu sou da Shalom, um monte de gente que nem é da Shalom fala que é da Shalom. Infelizmente, tem isso. Mas essa cena aí de crucificar a carne, isso não é brincadeira, não. Isso é uma coisa que tem que ser cruel. Não tem nada a ver com você acariciar, não é acariciar a sua carne. Amém? Não é
você também dá estímulo a ela, estragando ela mesmo, né? Dando maior corda para ela. Ou você tendo paciência com ela. Não, é o contrário, gente. É você rejeitar a carne de modo cruel. Paulo aqui, na verdade, ele estava elaborando o ensino que Jesus falou. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está nos dizendo que o que acontece quando chegamos lá, no lugar da crucificação. A crucificação real, ela se realiza. Você vai crucificar a sua carne. E isso passa a ser realidade na sua vida. A execução da sua carne pode se tornar real, ao ponto de você olhar as coisas da carne e não desejá-las. Sabe por quê? Porque o desejo do Espírito Santo sobre você está acima disso. Amém? Amém? Esses dias eu até comentei isso foi até com o Zé Carlos, não foi, Zé Carlos? Lá na sala. Tem hora que eu estou tendo dificuldade, assim, ai meu Deus. Porque, gente, eu não estou me colocando aqui como uma santarrona, não. Amém? Eu tenho a mesma luta que você. Mas eu tenho que ter autoridade e vida para fazer o que eu estou ensinando. Eu tenho que ser, como Paulo falou, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se eu ensino, eu tenho que falar, você pode me imitar porque eu imito Cristo. Ué? Nós estamos brincando de igreja, brincando de ser crente? Não dá para perder tempo. Não dá. Nós temos que lutar. Temos que lutar. E é uma luta mesmo. É uma luta que é uma guerra que Paulo falou, que é uma guerra que guerreava nos membros dele. Não dá, eu ia citar esse texto inteiro. Depois você pode ler, está lá em Romanos 7. Do 13 até o 21, 20, por aí. Muito interessante. Ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele deseja fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Aí ele diz que já que é desse jeito, eu vou resumir, é o pecado que, não é ele que está fazendo, mas é o pecado que habita nele. É a luta. É a luta. E se você, isso é real, isso é verdadeiro. Se você começar a lutar no Espírito, amém? Tudo que o Espírito deseja, o Espírito Santo de Deus deseja, você alimentar esse desejo, você não vai desejar aquilo que a carne deseja. E eu falei com ele o seguinte, tem hora que está difícil para mim entrar na vida normal. Está complicado. Porque assim, mas para que eu vou arrumar? Ah, não, meu Deus, vou perder um tempo lá na manicure para fazer unha. Eu estou falando sério, para perguntar para ela. Ela fica me ligando, passando mensagem, Rosalba, está na hora de fazer a unha, né? Eu disse, ai meu Deus, mas eu vou ficar lá 2 horas, vou ficar perdendo tempo. Tem tanta coisa para mim fazer no reino do Senhor, entendeu? E na hora de arrumar para ir num casamento, Jesus, se eu pudesse ir nesse casamento, de qualquer jeito, ai, que bom, né, um chinelinho assim, oh, meu Deus, tem que arrumar para ir no casamento. Vocês estão entendendo? Você começa a ter dificuldade para as coisas seculares, para as coisas normais, que não é pecado, para as coisas normais da vida. É o contrário, porque a sua carne foi crucificada. Olha, eu vou ler aqui o que eu escrevi que Lutero, ele escreveu, o povo de Cristo prega a sua carne à cruz, de modo que, isso é Lutero, embora a carne ainda viva, amém? A natureza carnal, a natureza pecaminosa ainda viva, amém? Contudo, não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos e firmemente pregada na cruz. E se não estivermos prontos para crucificar a nós mesmos, dessa maneira decisiva no caso, logo descobriremos que em seu lugar
crucificaremos novamente o Filho de Deus. É triste, né? É muito sério esta questão. Esse negócio aí de crucificar novamente para si o Filho de Deus, isso é muito sério. Isso é a essência aí da apostasia é você passar do lugar de crucificado para o lugar de crucificador. Você já imaginou? O que a Bíblia diz? Isso é muito sério. Crucificar novamente o Filho de Deus. Muitos estão fazendo o quê? Fazendo isso. Porque não estão aqui, lutando em espírito. E é interessante que eu li os textos aí para você ver, e nós vamos terminar aqui. Paulo disse que estamos crucificados em Cristo, lá no capítulo 2, parece 20. Nós estamos crucificados juntamente com Cristo, que é quando, glória a Deus, fizemos uma aliança com o Senhor Jesus, amém? E aconteceu a nossa redenção. Aleluias, estamos crucificados juntamente com Cristo e nascemos de novo, resumidamente. Segundo, crucificação da nossa carne e crucificação do mundo, vocês viram? O mundo, para Paulo, ele disse, o mundo está crucificado e eu crucificado para o mundo. O que é isso? Está crucificado. Está atado lá, presozinho, tudo que o mundo oferece. E você também crucificado para o mundo. Fique de pé. Isso é luta. Amém, irmãos? Isso é batalha. Como eu disse no início, essa batalha, o diabo usa dessa batalha nossa, dessa guerra nossa, e tenta nos vencer. Então, além da guerra espiritual contra Satanás, primeiro nós temos que lutar contra a nossa carne. É muito importante isso aí. Jesus, lá no Getsemane, ele falou o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, que é o espírito do homem, lá está no E minúsculo. O espírito, na verdade, está pronto, mas ele falou assim, mas a carne é fraca. Se Jesus ali, vocês sabem da história, os discípulos dormiam, tá igual a gente de madrugada querendo orar e querendo dormir, né? Não é, Vinícius? A gente quer orar, mas a gente quer dormir, e aí, os discípulos aqueles dias, toda hora Jesus ia lá, peraí, acorda aí, não pode velar comigo nem uma hora, e voltava lá, os discípulos dormiam de novo, e ele falou isso aí, vigiai e orai. Primeiro nós temos que fazer o quê? Vigiar. E também orar. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, que é parte de Deus em nós. O espírito do homem é aquele soprozinho lá, vê aquela parte boa. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está escrito lá que os que são guiados pelo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu vou passar a palavra agora, mas eu gostaria de cantar para o Espírito Santo junto com você. Mesmo que não saia nem um som de mim, fale para ele, a minha alma vai cantar para ti, Espírito Santo, mesmo que só fale pensamento, sei que podes me ouvir. Tem um vocal aqui. Amigo meu amado, amado da minha alma, Espírito Santo, só a tua voz me acalma. Tem um relacionamento assim com o Senhor? Eu já sei
meu coração vai continuar clamando. Tem esse relacionamento com o Espírito Santo. Enche-se dele. Tudo que há em mim eternamente vai dizer: te amo, te amo. Seja a nossa esperança, Te Espírito Santo. amo, Nós queremos lutar. te amo, Nós queremos lutar, eu te Espírito. amo. Queremos sim, Deus. Espírito Santo, Queremos sim mais e mais do eu Senhor. te amo. Te amamos, Deus. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Você vai dizer de novo, mesmo que dê a mão ao seu vizinho aí. mesmo que não saia nem Comece a falar com ele. som Espírito Santo, agora eu vou estar contigo. Quero te amar mais e mais, Senhor. Cantar para o Senhor sempre, Deus. Cantar Aleluia. pra ti, Espírito Santo, mesmo que só fale em pensamento, sei que podes me ouvir. Fale com ele a sua dificuldade agora, a sua limitação, Amigo meu, a dificuldade, a área que você sempre cai. Converse com ele. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser cheio do Senhor e resistir o pecado, resistir a minha Só carne. tua voz me acalma. Aleluia, Deus. Nos ajuda tanto, Senhor. Eu já cheguei até aqui, mas não me atrevo a seguir. Sem ti, Não dá para lutar. Espírito Santo. Eu sei que a minha dor já vai passar, mas se a minha voz calar, o meu coração vai continuar clamando. Oh,
Dependo de Ti, Senhor. Dependo de Ti. Ajuda no Senhor, ajuda no Senhor. Levante a sua mão, irmão. Lá onde você está, levante a sua mão. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Você, varão, que tem problema e não está conseguindo, mas esses dias você está sendo incomodado e você está tendo sede de rejeitar as coisas da carne, de santificar, e está tão difícil, está tão complicado, está tanta luta, tem tanta tentação. Em nome de Jesus eu quebro esta corrente agora. Em nome de Jesus, eu estou vendo os seus braços. Eu quebro agora essas correntes, com esses elos grossos que estão prendendo você. Em nome de Jesus, receba agora, creia. Em nome de Jesus, você vai sair daqui livre, livre. E eu ministro sobre você força, força para buscar ao Senhor. A capacitação do Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da promessa, Espírito Santo nosso ajudador, Espírito Santo nosso orientador, Espírito Santo nosso ensinador, Espírito Santo que nos dá discernimento daquilo que Satanás está armando para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Esperança nossa, esperança da igreja. Tu és a nossa esperança, Tu és sim a nossa força. O Senhor é que vai estar conosco até a consumação dos séculos, para sermos testemunhas. Aquele que não é crucificado não pode falar da cruz, mas nós queremos sim estar crucificado com Cristo, estar assim com a nossa carne crucificada, com o mundo, o nosso eu crucificado, para que, ó Deus, a Tua luz brilhe em nós, para nós para nós falarmos da mensagem da cruz, para libertarmos o oprimido, Senhor. Deus, toma os nossos familiares. Toma, Deus, os nossos familiares. Nós clamamos por eles, Senhor. Queremos ser revestidos para nós podermos sim ajudar aquele que não está conseguindo vencer a carne com as suas paixões, Pai. Em nome de Jesus, como cantamos, queremos sim libertar o oprimido, Senhor. Ministrar sim libertação, profetizar, Deus, aleluia, sobre aquele que precisa, Senhor Deus. Usa-nos como igreja, usa-nos como igreja, Senhor. Nós dependemos do Senhor e jamais vamos nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Obrigado, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo Consolador. Muito obrigado, muito obrigado. Amém? Você não está sozinho, amém? Não está sozinho. Do mesmo jeito que Jesus esteve na terra, o Espírito Santo hoje está. Estou se Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque o Espírito Santo te assiste nas suas lutas, nas batalhas que você tem enfrentado. O Espírito Santo está com você. Queridos, a palavra que nós ouvimos nessa noite é uma palavra muito clara. Nós precisamos crucificar as nossas paixões, os nossos desejos. Talvez você está enfrentando uma luta e está guerreando. Você está talvez olhando para as pessoas e achando que o seu adversário é o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Talvez você está guerreando, querendo enfrentar um inimigo físico. Mas o que você precisa fazer mesmo é se sujeitar a Cristo. Você precisa ter disposição para enfrentar você mesmo. Você precisa ter disposição de fazer o que Cristo disse. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo. Preste atenção.
Somos uma igreja que temos sido influenciados pelo pensamento da pós-modernidade, que diz que nós podemos ter qualquer prazer que nós queremos. O mundo está tentando nos ensinar isso. Não negue nada a você mesmo. Se você quer comprar, compre. Se você quer fazer, faça. É direito seu ter todos os prazeres que você quer. Não que a vida cristã não seja uma vida de prazer. É uma vida muito prazerosa. Mas uma vida onde nós crucificamos a nossa carne, nós dizemos não para os nossos desejos, dizemos não para nós mesmos e dizemos sim para o Senhor. Se esse culto, nós estamos aqui falando dessa luta, nós vamos ainda mais uma vez orar nesse sentido. Se você tem liberdade para fazer isso, se coloque de joelhos no seu lugar. Se você não puder se ajoelhar, permaneça sentado. Mas enquanto nós vamos cantar, você vai guerrear. Para de guerrear com seu marido, com a sua esposa. Para de guerrear com as pessoas que estão do seu lado. E guerreie agora contra a sua carne, dizendo: Espírito Santo, o que eu vou declarar aqui nessa noite, o que eu vou orar aqui nessa noite, eu quero viver lá fora. Eu quero morrer todos os dias para mim mesmo. Eu quero dizer não para a minha carne. Já estamos crucificados em Cristo. Nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. É o Espírito de Deus que reina sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus. Xarabacarabacirabacodoxô. Oh, Espírito Santo de Deus, domina sobre a nossa mente. Domina, reina, governa sobre nós, Senhor. Xarabacarabassore, carabacarabachore de querebassou. Já estou crucificado. Sim, Deus, sim, Deus. Com Cristo. Não só de palavras. Agora vivo, não mais eu. Mas queremos ter atitudes, Deus, que realmente testifiquem isso. Uma vida não mais para o mundo. Crucificado. Uma vida não para nós mesmos, mas para o Senhor. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Coloca diante do Senhor neste momento essa área difícil de controlar da sua vida. Já estou crucificado. Coloca diante do Senhor neste momento essa área difícil, que você não tem tido domínio, que você não tem domínio próprio. Fala: Senhor, me ajuda. O Teu Espírito nos assiste. Nós nascemos de novo, temos uma nova vida em Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo. Cristo vive, Cristo reina, Cristo governa. Oh, aleluia. Cristo vive. Rabacarabachore, carabassore, carabache. Sim, Espírito Santo. Cristo vive. É o Senhor que vive em nós. Não é mais o nosso querer, mas o Teu. Cristo vive em mim. Aleluia. De joelhos, meu querido. Se comprometa com o Espírito Santo nessa noite. Renove o seu compromisso. Fala: Senhor, aquela área que eu já tinha desistido, que eu tinha perdido o controle, a Tua palavra nessa noite me encoraja, me exorta. A Tua palavra nessa noite me mostra que eu preciso, Senhor, que eu preciso levar até a cruz, que eu preciso me sujeitar, Senhor. Talvez os problemas do casamento, do relacionamento, do emprego, é porque tem áreas das nossas vidas que ainda não foram sujeitadas ao Senhor, mas nós sujeitamos agora e dizemos: Senhor, queremos estar agora em Cristo, vivendo uma vida controlada pelo Teu Espírito. Governa sobre nós, Espírito Santo. Oh, Racarabachou. Governa sobre os nossos lábios, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir, sobre a nossa mente, sobre o nosso querer, Senhor. Rede carabacharabacarabachou. Rei, queremacou. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso, você pode declarar nessa noite: eu já estou crucificado, Cristo vive em mim. É o querer do Senhor que é soberano na minha vida. Você pode dizer isso? Se coloque de pé no seu lugar neste momento e continue declarando isso: Cristo vive em mim. Declare isso: Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina sobre essa igreja.
Cristo reina sobre essa igreja. Cristo reina sobre as nossas vidas. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina. Oh, reina, Senhor, através do Teu Espírito nas nossas vidas. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Declare isso, Cristo vive em mim. Aleluia. Fala, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, no meu casamento, na minha família. É Cristo quem governa, não é mais a minha carne. Cristo, Ele me alcançou na cruz. Ele riscou o escrito de dívida que era contra mim, contra nós. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele te dá novos pensamentos. Não se conforme com o mundo, mas se transforme a cada dia, tendo pensamentos novos, tendo sentimentos novos, tendo atitudes novas, tendo atitudes que agradam ao Senhor. O Espírito Santo te renova nessa noite. Renova o seu pensamento, renova o seu coração. Oh Senhor, o Senhor vive, o Senhor reina em nós. Cristo vive em nós, aleluia. Cristo vive em nós, Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. O Senhor vive em nós. Aquela velha vida, aquela vida antiga que nós tínhamos, agora, Senhor, não estamos mais vivendo como os tempos passados. Quem mentia, Deus agora não mente mais. Quem roubava, Deus agora não rouba mais. Quem adulterava, agora não adultera mais. Quem fornicava, agora não fornica mais. É uma nova vida, Senhor. Que seja realmente novo o nosso viver. Que a Tua igreja viva em novidade de vida, Senhor. Uma nova vida, Senhor. Uma nova vida, Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. O que adianta, Deus? O que adianta ouvirmos aqui a Tua palavra? O que adianta aqui sermos desafiados, Deus, se não houver transformação? Feche os seus olhos, querido. Fala com o Espírito Santo que Ele tem mesmo liberdade de controlar a sua vida, de te transformar, de te levar a um viver novo, puro. Quando você estiver lá fora, na rua, na sua casa, que a sua vida seja uma vida diferente. Senhor, nós o amamos mesmo, o Senhor, a Tua palavra. Amamos o Teu Espírito, Senhor, e queremos viver para Ti, Senhor. Queremos viver para Ti. Espírito Santo, a Tua palavra foi ministrada, e é o Teu Espírito que pode transformar o mais profundo do nosso coração. É o Teu Espírito que pode gerar, Senhor, arrependimento. É o Teu Espírito Santo que pode gerar no nosso coração desejo de mudança. Eu estou pedindo, Espírito Santo, continua essa obra. Espírito Santo, continua visitando corações. Os corações que estão endurecidos, que sejam nessa noite envolvidos com a presença do Teu Espírito. Não queremos lutar com as nossas forças, não podemos lutar com as nossas armas, mas precisamos da força do Teu Espírito Santo. Rabacarabachou, Serebanash. Queremos mesmo, Espírito Santo, estar mergulhados em Ti. Quando pensamos, Espírito Santo, em Ti, entendemos a Tua imensidão, a imensidão dos Teus propósitos. E nós queremos, Senhor, nos lançar em Ti. Navegue nessa noite, mergulhe nessa noite, se lave nessa noite nas águas do Espírito, nas águas do Senhor. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Chame pela presença do Espírito Santo. Oh Espírito, oh Espírito Santo. Rebacarabachou, serebacoche. Oh Espírito Santo,
Vem queimando, vem lavando, vem purificando, vem renovando nessa noite, Espírito Santo. Tu estás aqui. Chame pelo Espírito, chame bem alto, dizendo: Espírito de Deus. A tua igreja te invoca nessa noite. A tua igreja clama por ti, Espírito. Vem, Espírito Santo. Xarabacarabacharabás. Vem, Espírito Santo. Erebacarabachou. Mergulhe no oceano. Se envolva nas águas do Espírito. Seja cheio do Espírito. Rebacarabarabacharabarabacerecarabax. Renerebacarabachás. O Espírito Santo te renova nessa noite. Que me compreende sem nenhuma explicação, sem nenhuma Espírito Santo, obrigado por tua presença. Eu adorarei. Sim, Deus, queremos te adorar, Espírito, porque o Senhor está presente no meio da tua igreja. O Senhor é o poder que nos transforma. Oh, Espírito, o Senhor nos encoraja. Espírito Santo, tu tens nos curado, tu tens consolado a nossa vida. Oh, Espírito, desce, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Oh, xarabacarabarabachou. Enche essa casa. Enche este lugar com a tua presença, Espírito Santo. Você precisa do Espírito na sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito. Sim, Espírito. Enche-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito. Oh, Espírito, nós nos sujeitamos a Ti. Nós queremos ser guiados, ser conduzidos por Ti, Espírito. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Rabacarabacharabacarabaxô. Você pode sentir a presença do Espírito aqui neste lugar. Você pode abrir os seus lábios e glorificar o Senhor. Ele está se movendo aqui. Ele está quebrando cadeias aqui nessa noite. Ele está visitando o seu coração. Rabacarabachou, Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Oh Deus, dirige-nos mesmo. Dirige-nos nas nossas escolhas. Dirige-nos nas nossas tomadas de decisões. Dirige-nos quando nós não sabemos o caminho a seguir, Senhor. Dirige os negócios dos Teus filhos. Dirige a nossa vida financeira, Senhor. Dirige os casamentos. Dirige os relacionamentos. Dirige a liderança dessa igreja. Espírito Santo, nós te invocamos nessa noite. Oh,
Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, precisamos de Ti. Precisamos da Tua força. Precisamos do Teu ânimo. Precisamos da Tua segurança, Espírito Santo. Rede carabachore carabassara carabachore carabassou. Rede carabachos. Rede carabachou-se. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Querido, que essa luta você possa sentir-se encorajado a enfrentá-la, sabendo que você não está sozinho, que o Espírito Santo te assiste, e Ele quer ter domínio sobre a sua vida, Ele quer te dar novas perspectivas. O Espírito Santo quer te ajudar a vencer os obstáculos. O Senhor está com você, o Senhor está com a sua igreja, Ele estará conosco todos os dias. O Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfãos, que Ele nos enviaria o Consolador, o Espírito que o mundo não pode conhecer, mas Ele está em nós, Ele habita em nós. Nós temos em nós a força do Espírito de Deus. Que o Senhor possa te sustentar.